Olá, caros alunos, vamos dar início à nossa terceira e última aula da disciplina Preparação de Derivados do Leite. Nessa terceira unidade, vamos trabalhar os princípios e métodos aplicados ao processamento, produção de doce de leite e iogurte e da produção de derivados do soro, além da legislação pertinente. Espero que vocês tirem bastante proveito e que possam utilizar no seu dia a dia os conhecimentos adquiridos nessas aulas. Bom, pessoal, na nossa última aula, estudamos os conhecimentos práticos e de fácil entendimento sobre cada etapa dos métodos aplicados ao processamento do leite e os processos de elaboração de vários tipos de queijo. Agora, seguiremos os estudos dessa disciplina, ensinando como transformar o leite em outros derivados lácteos. Vamos continuar? Vamos iniciar a nossa aula com a definição de que entendemos tecnicamente por doce de leite. Entende-se por doce de leite o produto com ou sem adição de outras substâncias alimentícias, obtido por concentração e adição de calor à pressão normal ou reduzida do leite ou leite constituído, com ou sem adição de solos de origem láctea e ou creme e adicionado de sacarose, parcialmente substituído ou não por monossacarídeos e outros disacarídeos. Para a produção de doce de leite, deve-se utilizar leite de boa qualidade, com acidez entre 16 a 17 graus Dornix, filtrado e pasteurizado. É importante realizar a análise de acidez do leite e fazer a correção com bicarbonato de sódio, pois caso o leite esteja com acidez elevada, por exemplo, acima de 18 graus, ele não suportará o aquecimento do processo, precipitando, conhecido também a gente chama de talhando, durante a fabricação. Na prática, a quantidade recomendada a ser adicionada de bicarbonato de sódio é de 105 gramas, o que corresponde a 0,07% em um tacho contendo 150 litros de leite. Além disso, o bicarbonato tem a função de auxiliar na padronização da coloração do produto final, promovendo uma ligeira elevação do pH, o que tem influência direta na intensificação da reação de Maillard, tornando o doce com uma cor mais escura na proporção em que aumenta sua concentração no alimento produzido. Caso você não tenha material para realizar a análise do leite para correção de acidez, adicionar a cada 2 litros de leite 2 gramas de bicarbonato de sódio. Uma curiosidade, quando tentamos fazer em nossa casa, de forma artesanal, o doce de leite, a partir de um leite que não conseguimos identificar sua acidez, mas pelas suas características organolépticas, podemos observar que se encontra com acidez elevada, não optando pela adição do bicarbonato de sódio para fazer a sua correção. Apenas adicionamos o leite, o açúcar e submetemos ao aquecimento. No final do processo, podemos observar que a consistência e textura do doce encontra-se em forma de grumos, conhecido também por doce farinhado. Para a tecnologia de fabricação, então a primeira etapa será a adição de açúcar. É recomendado que, com o açúcar a ser utilizado na fabricação de doce, se realize a sua pré-mistura com a parte do leite, antes de ser introduzido no tacho. Isso possibilita que se realize a filtração da mistura, evitando que os perigos físicos possam vir a comprometer o processo ou a integridade do consumidor. O açúcar deve ser de boa qualidade, sendo preferido o do tipo cristal e isento de impurezas, utilizado na proporção entre 18 a 20 graus para o doce de leite pastoso e de 30% para o doce de leite em tablet. Vale salientar que esses valores são em relação ao total de leite a ser utilizado. Considerando nosso exemplo anterior, em um tacho de 150 litros de leite, para a produção do doce de leite cremoso, precisamos então adicionar 30 kg de açúcar. Em seguida, deve-se ligar o agitador, no caso da indústria. A próxima etapa é o aquecimento. Aquecimento do leite. Logo após a adição do açúcar ao leite, tem-se o aquecimento da mistura. E essa mistura deve permanecer sob constante agitação em movimentos circulatórios,
com auxílio de paleta de inox própria. No início, esse movimento faz com que haja uma maior homogeneização da mistura, mas o objetivo maior do movimento é evitar que o doce, à medida que perde umidade, cole nas paredes do tacho e, consequentemente, queime o produto final. A terceira etapa é a adição dos ingredientes. A terceira etapa é a adição dos ingredientes. Vamos compreender agora como e em que momento podemos adicionar os ingredientes. A carboximetilcelulose, o qual é um espessante, um estabilizante, que deve estar pronto para uma preparação prévia de uma mistura composta por carboximetilcelulose, 2,7% com relação ao total de leite utilizado, diluído em uma pequena quantidade de leite. Exemplo, em 5 litros de leite, tomando com base a utilização de 150 litros de leite para esse processo. A adição de glicose, que é o açúcar de milho, deve ser utilizada na proporção de 2,5% do quantitativo de leite iniciado, colocando-a diretamente no tacho quando adquirida na forma de xarope de glicose, ou dissolvida em água quando em pó, antes de ser adicionada o tacho. Portanto, ao usar esse produto, devemos ter atenção nas orientações de diluição recomendadas pelo fabricante, utilizada com a principal finalidade de retardar o processo de cristalização e, consequentemente, aumentar a vida útil de prateleira do produto. Além disso, a glicose também tem a função de melhorar alguns aspectos sensoriais, por produzir um doce de paladar mais fino, com maior brilho e viscosidade, contribuindo com a melhoria da aparência geral do produto. Outro ingrediente é o sorbato. Sua utilização principal, voltada para a fabricação do doce, é de conservante, na forma de sorvato de potássio. A dosagem recomendada é de 1 grama por quilo de produto. Após atingir a concentração de sólidos, é o momento de adicionar os ingredientes ou não. Se a opção for fazer um doce de leite simples, ao utilizar frutas, devemos observar se elas estão em ótima qualidade, se estão limpas, íntegras, sem sinal de fermentação. Diversas são as frutas utilizadas na composição do doce, sendo as mais comuns coco ralado, ameixa em pasta ou polpa, castanha ou cacau em pó, amendoim torrado ou moído. Dependendo do ingrediente, pode-se acrescentar de 5% a 30% ao produto final. Existem várias formas de determinar o ponto ideal da retirada do doce do leite do tacho, ou seja, finalizar o processo. Dentre elas podemos citar o teste com copo com água. Coloca-se algumas gotas do doce. Se elas não dissolverem até cair no fundo do copo, é um indicativo que o mesmo está pronto. Também podemos fazer o teste com a concha. Consiste em introduzir a concha dentro do tacho e pegar uma amostra do doce e despejar lentamente o conteúdo, algumas gotas, em um copo transparente com água, observando se houver ou não formação de gotículas, pingos, no fundo do copo. Em caso positivo, o doce estará no ponto ideal de ser retirado. Após a verificação do momento ideal para a retirada do doce de leite do aquecimento, deve-se fazer o desligamento do tacho. A temperatura de resfriamento pode sofrer variações, dependendo do tipo de embalagem que será armazenado o produto. Uma das mais usadas são as embalagens plásticas de polietileno. Antes de ocorrer a embalagem, o doce é coado através de uma peneira de malha fina, com a finalidade de reter eventuais partículas ou grumos formados durante o período de aquecimento. Embalar em vidros esterilizados e tampar adequadamente. É importante ressaltar que sua produção, o doce de leite, pode apresentar alguns defeitos,
Vamos conhecer alguns deles. Principais defeitos associados à coloração do produto, no caso a cor. Então, o defeito marrom escuro, causa provável, tempo muito elevado de exposição ao calor. Qual a solução? Realizar o cozimento mais lento, diminuir a quantidade de bicarbonato de sódio e trabalhar com leite padronizado. Marrom claro ou bege, causa provável, temperatura e ou concentração. Solução, deficiência de bicarbonato de sódio. Aí você deverá adicionar o caramelo. Os defeitos associados à textura do doce de leite, temos o doce talhado, açucarado. Então, causa provável, acidez elevada, desestabilização proteica, baixo teor de gordura, dissolução mal feita de alguns ingredientes. A solução é utilização de bicarbonato de sódio, utilização de citrato de sódio e a glicose. Doce mole. A causa, pouco tempo de cozimento, baixa quantidade de sólidos totais. Solução, atenção no preparo e obtenção do ponto. Doce excessivamente viscoso, amido em concentrações elevadas, é a causa provável, e a solução, atenção no preparo. Doces em pedaço, elástico, pouco tempo e pouca homogeneização, a mistura aqui, ó, durante o batimento. Aumentar o tempo de batimento ou agitação, verificar corretamente o ponto. Já para o doce arenoso, a causa provável são os cristais de lactose. Então temos que utilizar açúcar na quantidade correta e utilizar matéria-prima com alto teor de proteínas. Defeitos associados ao sabor. Então defeitos, sabor queimado, a causa pouca agitação e calor excessivo. O doce azedo, aparecimento de leveduras. O ranço, doce com alto teor de gordura. E muito doce é quantidade desbalanceada de açúcar. Falaremos agora sobre a tecnologia de fabricação do iogurte. Antes, vamos compreender a definição de iogurte. Entende-se por iogurte o produto obtido pela fermentação láctea através da ação de duas espécies de micro-organismos, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, sobre o leite integral, desnatado ou padronizado. Para o sucesso na elaboração do iogurte, é necessário obedecer a sequência do processo, uma vez que cada etapa é fundamentalmente dependente da outra, para que ocorra com sucesso as reações desejadas subsequentes. Sendo assim, descrevemos a seguir as etapas principais da fabricação do iogurte. O leite utilizado para a fabricação do iogurte deve apresentar boa qualidade fisioquímica e não deve ser congelado. Ele não deve ser congelado, a fim de evitar defeitos na textura do produto. Então, devemos utilizar leite com acidez entre 15 a 18 graus Durnick. Após a verificação do leite e o mesmo sendo aprovado, são adicionados ao leite os aditivos necessários para a elaboração do iogurte, conforme as especificações. Então, a segunda etapa é a formulação. Então, nós devemos adicionar açúcar refinado ou cristal, uma concentração de 8 a 15% do volume, conservante, que é o solbato de potássio, 0,04%, o estabilizante, o citrato, a 0,03%, e o espessante a 0,2%. Isso em consideração ao volume do leite. A terceira etapa é a homogeneização e a pasteurização. Então, nós temos a homogeneização, temperatura de 50 a 55 graus, um tempo de 5 minutos. A pasteurização, que nós já estudamos, então ela pode ser a 80 graus, 30 minutos, 85 graus, 8 minutos e 30 segundos, 90 graus, 3 minutos e 30 segundos e 95 graus, 1 minuto e 30 segundos.
Esse tratamento tem como objetivo destruir os germes patogênicos e outros que possam competir com o fermento do iogurte, além de promover a desnaturação das proteínas do soro e favorecer o crescimento das bactérias do iogurte. No aquecimento, deve ser rigorosamente observados a temperatura e o tempo em que o leite deve permanecer. Após o aquecimento do leite, deve-se resfriá-lo a temperatura de 40 a 42 graus. Isso pode ser feito pela substituição da água quente do banho-maria por água fria. Para não haver contaminação nessa fase, o recipiente do leite deve estar sempre fechado, abrindo apenas para controlar a temperatura. Após o tratamento térmico, o leite, agora chamado de mistura, é transferido para outro utensílio onde vai ocorrer a fermentação. Nesse local, a mistura deverá ser conservada a uma temperatura média de 40 a 42 graus, porque essa é uma temperatura ideal para inoculação, ou seja, a adição do fermento lácteo comercial. Uma prática necessária a ser realizada antes da adição do fermento é que esse produto contido no envelope deverá ser primeiro diluído e homogeneizado em uma pequena quantidade da mistura, para que desse modo haja uma distribuição uniforme e em seguida acrescentado ao volume da massa contida no interior do utensílio. Na sequência do processo, a mistura contida na fermentadeira ou iogurteira será submetida em agitação constante por um período de 2 a 4 minutos, para melhor distribuir o fermento à massa como um todo. A concentração de inoculação do fermento varia de 1 a 3% e deve seguir orientação do fabricante, tendo um tempo necessário para ocorrer a fermentação, normalmente em torno de 4 a 6 horas. Vale salientar que o fermento láctico só deve ser adicionado exclusivamente em leite pasteurizado. Posteriormente ao período de incubação com duração média de 4 a 6 horas, o produto é submetido ao resfriamento na própria fermentadeira, passando de 40 a 42 graus para 100 graus. Essa etapa é considerada um dos pontos mais críticos e difícil de ser controlada na produção de iogurte. Tem como função reduzir a atividade metabólica dos micro-organismos, controlando a acidez do produto, ou seja, evitar a contínua formação de ácido lático e, consequentemente, aumento da acidez do produto acabado. A falta dos cuidados necessários nessa etapa poderá resultar em alterações indesejáveis ao produto, elaborado com aroma e acidez muito elevado. Ao término dessa fase, o produto deverá apresentar um pH de 4,5 a 4,6 ou uma acidez de 7 a 72 graus e apresentar uma massa com consistência firme, lisa e compacta, sem separação do soro, aroma e sabor característicos, que irão evidenciar-se ainda mais após 12 horas do produto acabado e sobre refrigeração. Logo após o término do período de resfriamento da massa, a uma temperatura média de 10 graus por 1 hora, tem início uma nova etapa no procedimento de fabricação do iogurte, o que chamamos de quebra do gel. Essa ação, a função é realizada, vai modificando a estrutura coloidal da massa, o que possibilita uma melhor reabsorção do soro pelas micelas de caseína, evitando a perda do líquido do gel. Em seguida, a etapa do quebra do gel, o produto é transferido para outro recipiente, para realizar a adição de aromas, sabores e ou pedaços de frutas. Vale salientar que nos pequenos laticínios, a adição desses ingredientes é realizada também diretamente na fermentadeira, após a quebra do gel. Após a adição dos diferentes aromas e sabores, o produto é embalado em diferentes tipos de embalagens. Por ser um alimento rico em nutrientes, inclusive sacaroses, açúcar
e por conter os micro-organismos fermentativos, o iogurte, mesmo armazenado sob temperatura de refrigeração entre 4 a 5 graus, continua de forma lenta no processo de acidificação, ou seja, vai abaixando o pH. Por essa razão, esse produto deverá ser consumido em um período de no máximo 10 dias, com o objetivo de evitar o consumo de um alimento com sabor muito acidificado. Embora seja um produto de relativa facilidade de elaboração, algumas possíveis falhas operacionais nas etapas de fabricação de iogurte pode levar a defeitos no produto, que não mais poderão ser corrigidos e, por consequências, não aceitos pelo consumidor. Vejamos alguns defeitos apresentados pelo produto acabado. Tipos de defeitos e causas então causados pode ocorrer no doce de leite. Então nós temos o sabor amargo, gosto abolô, sabor de malte, sabor metálico, ausência de sabor e aroma, baixa acidez, excesso de acidez, rancidez, sabor oxidado. Esses são alguns defeitos. Para o sabor amargo, pode ser demasiado tempo de conservação, excesso de fermento adicionado à massa, contaminação por bactérias proteolíticas, gosto abolô, contaminação por bolores, utilização de frutas de má qualidade, erro na seleção e higienização da matéria-prima, sabor de malte, contaminação por leveduras, sabor metálico, excesso de sorbato de potássio, que é o conservante, ausência de sabor e aroma, então desequilíbrio da flora, excesso de estreptococcus, período de incubação curta e temperatura insuficiente, baixo teor de matérias. A baixa acidez pode ser causada pela utilização de pequena quantidade do inoculante, período de incubação excessivamente curta. Agora, o excesso de acidez pode ser devido a taxa de fermentação muito alta, incubação muito prolongada, tempo e temperatura da etapa de resfriamento errado, temperatura de conservação muito elevada, a rancidez, contaminação através das bactérias lipolíticas, leite com alto teor de gordura e o sabor oxidado, uma má proteção contra a luz e a presença de metais, por exemplo, ferro, cobre. A rotulagem desses alimentos deve ser feita exclusivamente nos estabelecimentos processadores, habilitados pela autoridade competente do país de origem, pela elaboração ou fracionamento. Vamos entender o que é rotulagem. Rótulo ou rotulagem é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada em relevo ou litografada ou colada sobre a embalagem de um produto de origem animal. Na rotulagem, falando de um modo geral, tanto queijo, iogurte, manteiga, requeijão, ela deve constar qualquer informação ou representação gráfica, assim como matéria escrita, impressa ou gravada, sempre que não esteja em contradição com os requisitos obrigatórios, incluídos os referentes à declaração de propriedades e as informações enganosas. Somente podem ser utilizadas denominações de qualidade quando tenham sido estabelecidas as especificações correspondentes para um determinado alimento, por meio de um regulamento técnico específico. Essas denominações devem ser facilmente compreensíveis e não devem ser de forma alguma levar o consumidor a equívocos ou enganos, devendo cumprir com a totalidade dos parâmetros que identifica a qualidade do alimento. A informação obrigatória deve estar escrita no idioma oficial do país de consumo com os caracteres de tamanho, realce e visibilidade adequada, sem prejuízo da existência de textos em outros idiomas. A rotulagem de alimentos embalados deve apresentar obrigatoriamente as seguintes informações: o nome do produto,
a denominação de venda do alimento, a lista de ingredientes, os conteúdos líquidos, identificação da origem do produto, identificação do lote, prazo de validade, instruções sobre o preparo e uso do alimento, informação nutricional, categoria do estabelecimento, o CNPJ, conservação do produto e a marca comercial. Com o mesmo objetivo de auxiliar o consumidor na escolha de seus alimentos, evitando que ele possa se enganar na hora da compra, foi regulamentado algumas informações que os rótulos de alimentos não podem declarar. São elas: palavras, sinais ou desenhos que possam tornar a informação do rótulo falsa, insuficiente, incompreensível ou que possa levar a um erro do consumidor. Por exemplo, citar que o leite é rico em cálcio. O leite já é um produto rico em cálcio. Atribuir ao produto qualidades que não possam ser demonstradas. Destacar a presença ou ausência de componentes que são próprios dos alimentos. Declarar que leite, queijo ou iogurte são alimentos ricos em cálcio. Como eu citei, pois todos esses alimentos são ricos em cálcio. Ressaltar em certos produtos a presença de alguma substância que é adicionada como ingrediente em todos os alimentos de fabricação semelhante. É proibido realçar qualidades que possam induzir a engano do consumidor com relação às propriedades terapêuticas verdadeiras ou supostas que algum nutriente possa ter quando consumido em quantidades diferentes daquelas presentes nos produtos. Indicar que o alimento possui propriedades terapêuticas ou medicinais. É proibido aconselhar o uso do produto para melhorar a saúde, para evitar doenças ou com ação curativa. Bom, pessoal, finalizamos nossa aula de preparação de derivados de leite. Desde já, convido vocês para entrarem nos fóruns referente às aulas 1, 2 e 3. Deixe a sua dúvida, o seu comentário, participe das discussões. Peço também para realizar a leitura do livro didático e os materiais complementares. Bons estudos e até breve.